O tema de hoje se chama A Fé e a Razão. E eu queria começar repetindo, pela 8ª vez junto contigo, essa palavra profética para a nossa vida, ou seja, chamar a existência. Diga comigo, abençoado: este ano cuidarei da minha mente com mais excelência, para que as palavras que saírem da minha boca sejam de vida e não de morte, de prosperidade e não de escassez, de saúde em lugar de enfermidade. Isso é o que diz a Bíblia, que o homem está preso com aquilo que ele disser. Está escrito isso, né? Porque com a nossa boca a gente chama a existência as coisas que ainda não estão visíveis, palpáveis. Com a nossa boca, a gente tem o poder de dar vida às coisas, né? Ou dar morte, como está escrito lá em Provérbios 18, 21. Aí a gente vai eleger o que a gente deseja para a nossa vida. E se alguém que está nos assistindo deseja uma dessas nossas palestras aí no seu local, faça contato por esse telefone que você está vendo aí no vídeo, né? Que a gente vai organizar essa palestra aí. Por enquanto tem um casamento em setembro lá em Brasília. Isso vai ser uma festa, vai ser bem lindo. Bom, hoje nós continuaremos falando para o povo da fé. Quantos aqui são da fé? Diga para quem está do teu lado aí: eu sou da fé. E eu declaro que hoje você vai se sentir desafiado. Essa é a ideia, né? Viver um desafio a cada dia. Semana passada, nós estávamos recordando um pouco o que é a fé. Está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção daquilo que não se vê. Ou seja, você não vê, mas tem convicção. E, ao mesmo tempo, essa convicção é um fundamento. Você está em cima desse fundamento e, em cima desse fundamento, você não vacila. Isso é fé, né? E quando nós vamos dar um passo de fé, nós estamos entrando num terreno delicado. Por quê? Porque nós aprendemos a ver primeiro para depois partir para cima. E nós não podemos esperar se manifestar para depois dar o primeiro passo. Nós temos que, antes de ver se manifestar, darmos o primeiro passo. Eu já vejo muitas pessoas acessando os nossos estudos. Eu já vejo, já tem algumas, mas não tem ainda o número de pessoas que eu vejo que vão acessar. Portanto, quando nós tomamos uma atitude de fé, então o mundo espiritual começa a conspirar a favor de que aquilo suceda. Está me entendendo? Quando você não tem a atitude de fé, então os meios não vão aparecer. Basta você dar um passo e você então começa a ver umas coisas estranhas acontecendo. Você recebe uma ligação, um amigo te chama para conversar contigo, outro assunto que não tem nada a ver, e ali naquele lugar alguém aparece e te mostra uma solução para alguma coisa que você está aguardando há um tempão. Ou seja, parece que é assim que funciona. Quando nós cremos sem ver e nos comportamos como se aquilo já estivesse rolando, aquele lance já está acontecendo, então a cobertura de anjos começa então a manifestar as coisas que a gente está se comportando como sem ter ainda. Isso é difícil, porque você não sabe como é que isso funciona,
E se você não sabe como é que isso funciona, muito menos saberá aquele que está do teu lado. Por isso é que muitas vezes a pessoa olha para você e lança uma palavra que não deveria. E se você não está ligadão ou ligadona aqui, você começa a se debilitar. Por isso que você tem que estar sempre em contato com a palavra. Você percebe que no grupo do WhatsApp, no YouTube, no Facebook, invariavelmente eu posto uma mensagem, um comentário, uma ministração pequena. Por que eu faço isso? Porque eu sei que uma reunião por semana é pouco. E mesmo assim, às vezes nós não podemos vir a todas. Esse ano, a batalha que o Espírito da Graça pôs na minha mente para lutar com vocês juntos é não deixar de congregar. Diga de novo para quem está do teu lado, não deixe de congregar. Porque, abençoado, você só pode vencer tudo que está aí fora se você tiver com a mente de Cristo ativada na tua vida. Não queira encarar o que está por aí com a cara e a coragem, porque não dá. Por isso é que Paulo disse, o escudo da fé, a palavra da graça, né? Então, abençoado, a Bíblia fala de muitas passagens de fé, passagens estranhas. Todas as passagens que falam sobre a fé são estranhas. Você já imaginou um velhinho tirando um povo de um país e um exército atrás, um mar na frente, e ele com um pedaço de pau na mão, e Deus fala para ele, você tem que bater na água que esse mar vai abrir, e o cara tem que fazer isso, tem que acreditar numa loucura dessa? Todas as passagens bíblicas que falam sobre a fé são passagens estranhas, diferentes assim do contexto natural, né? Porque Deus é um Deus que tem as suas manhas, a sua forma, a sua maneira de se manifestar, diferente. Deus não é um Deus que está dentro de um caixote quadradinho, que não pode fazer nada do que estiver fora dali. Não, Senhor. Ele, para alcançar os propósitos dele na nossa vida, ele vai porque vai fazer o que ele tiver que fazer e vai te alcançar porque vai te alcançar. Por isso é que lá atrás no Velho Pacto diz assim, agindo eu, quem impedirá? Você pode impedir a Deus? Nada. Imagina que tinha que ter um corpo para que ele mesmo habitasse, um corpo puro, um corpo sem pecado, melhor dizendo, para que ele mesmo habitasse, para que por sua morte destruísse o pecado, o inferno, o diabo, a lei de Moisés, tanta coisa, verdade? Então esse corpo não podia ser de José. Aí o que ele fez? E o Espírito engravidou Maria. Você conhece alguma filha de alguma vizinha lá na tua casa que está grávida? E do Espírito? Imagina isso. Faz de conta que você é o noivo de alguém hoje. E você nunca levou aquela pessoa para o motel. Nunca fez nada com ela, nunca avançou aquele sinal, que você está me entendendo o que eu estou falando. Né? Nunca. E não casou ainda, mas está prometida, vai casar em dezembro. Nós estamos em fevereiro, final de fevereiro, vai casar em dezembro. Aí a abençoada tua namorada, tua noiva, aparece dizendo que está grávida. Meu amor, aqui tem um negócio para te falar, o quê? É que eu estou grávida. O quê? Você aceitaria? Mas quem foi esse cara? Poxa, você, caramba, eu não sei nem o que você faria. Eu não sei nem o que eu faria. O que eu iria pensar? Quem foi esse cara? Eu não posso dizer. Por quê? Porque não tem cara nenhum. Como é que pode? Você está grávida e não tem cara nenhum. Foi o Espírito Santo. Deus é estranho. Deus não é nada disso que diz a religião aí, aquele quadradinho assim, comportadinho. Deus, quando quer fazer as coisas, ele vai rompendo todas as barreiras que tiverem na frente, né? Então, essas passagens bíblicas que falam de fé estão ali para mostrar para a gente que tem momentos que a razão vai gritar que aquilo não é possível e a fé vai te desafiar. Por isso que eu disse, eu recebo que hoje você saia daqui desafiado, né? Por exemplo, seria bom que o justo não caísse,
Mas a Bíblia não é isso que ela diz que o justo cai. Se o justo cai 7 vezes, de todas elas, Deus o levanta, mas cai. É assim, Deus é assim. Diga, Deus é assim. Então, quando você for dar um passo de fé, primeiro aspecto que eu vou te falar aqui, não ponha atenção na dúvida que vai te chegar, porque vai chegar, ok? Você vai dar um passo de fé, a dúvida vai chegar, é normal que ela se apresente, não se assuste, né? Porque você aí começa a ser trabalhado pela tua razão. Diga comigo, razão. Razão. O que é a razão? A razão é o resultado daquilo que você aprendeu na escola, daquilo que você aprendeu na tua casa como conceitos básicos e daquilo que esse olho vê. Você tem isso em você e isso funciona assim. Então, quando você começa a pensar por razão, a razão produz dúvida. E a dúvida produz medo. E o medo te joga no chão. Estão me entendendo? A razão, o teu olho carnal está contaminado, né? Tua alma, aquele tema lá, ela está contaminada. O teu olho carnal vê. A palavra diz, você crê. Aí você vai dar aquele salto. Quando você vai dar aquele salto, a razão começa a funcionar. A razão produz o quê? Você começa a pensar, espera aí, pela lógica, isso não é possível. Aí, abençoado, entra a dúvida. A dúvida produz medo. E o medo faz você afundar. É assim que funciona. É exatamente. Por exemplo, quantos lembram da parábola dos talentos? Diz que o Senhor saiu, lá do local, saiu para uma viagem longa e entregou 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro. E 1 talento para o outro. Aí o Senhor um dia voltou e falou assim, cadê? Eu quero ver qual é o resultado disso aí. Aí ele foi buscar, o de 5 tinha multiplicado, tinha ganho outros, o de 2 tinha multiplicado, e a Bíblia diz que o que recebeu 1 teve medo e o enterrou. E esse você já sabe o que aconteceu, né? O que diz lá aquela passagem. Então, os outros, o de 5 e o de 2, prosperaram, diga comigo, prosperaram, porque não tiveram medo. Diga, eu estou livre do medo. Então tem um detalhe, a Bíblia também diz que os 3 tinham capacidade, né? Então por que aquele que recebeu 1 talento só, acabou enterrando aquele talento? Por quê? Vamos ler aí, se você puder, vamos junto aí na tua Bíblia, em Mateus 25:15, Mateus 25, verso 15, por favor, abra aí na tua Bíblia. Deixa eu achar aqui na minha, que eu estou aprendendo a mexer nisso aqui agora. Mateus 25:15. Que nos chama a atenção aqui esse verso, olha. A um deles entregou 5, a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, todos os 3 tinham uma capacidade. Quantos aqui têm capacidade? Diga assim, eu tenho capacidade. Quem te dá essa capacidade? Então aqueles 3 lá, não era uma capacidade deles, muito espertos, muito inteligentes, muito capazes por si, não. A nossa capacidade vem de Deus. Quem nos dá a capacidade, repita aí. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Esse verso, creio que está aí. Ó, olha aí. Ó. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Em outras versões,
Por exemplo, a versão em espanhol fala: a nossa suficiência vem de Deus. Então, tudo que nós temos vem de Deus. Aqueles 3 daquela história lá de Jesus falando dos talentos, a capacidade que eles tinham vem de Deus. Mateus 25:15 diz que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade que Deus deu. Mas também a Bíblia diz que aquele que tinha um talento só enterrou porque ficou com medo. Isso é que você deve perder, porque isso é o que te atrapalha para você agir com fé. Você chega aqui no domingo, ouve a palavra, canta louvores tremendamente e sai daqui num poder que quase vai levitando daqui para lá. É assim ou não é assim? Mas aí o dia a dia começa, a enfermidade ataca, a dívida vem, a palavra que te lembra coisas inconvenientes na tua vida no passado começam a vir e isso vai te colocando medo. Você perde o sono, tem pressão alta, fica ansioso, ansiosa, começa a ir no médico, o médico vai dizer que realmente você tem aquilo, vai passar um monte de remédio e você vai se enfiando cada vez mais nesse buraco que o medo te leva por causa da razão. O tema de hoje se chama assim: a fé e o medo. Olha para cá. 2 Coríntios 3:5. Os que andam por fé têm essa convicção aqui, ó. De onde vem a tua capacidade? Diga de novo, minha capacidade vem de Deus. Quem anda por fé tem essa convicção. Convicção. Cadê a tua capacidade? Você tem 3º grau? Talvez. Mas talvez, mesmo com 3º grau, a coisa não esteja muito bem. Por quê? Porque a tua capacidade não está no 3º grau. A tua capacidade vem de Deus. Mas você deve fazer. O 2º grau, o 3º grau, você deve se preparar para ter argumentos também, humanamente falando. Deus apoia isso, a graça apoia isso também. Então, os que andam por fé têm essa convicção. Os que andam por vista, andam pela razão. Aí eu não posso. Por quê? Porque eu não estudei. Porque a minha família, eu sou tido como ovelha a pior e tal. Então lembre-se de uma coisa: razão gera dúvida, dúvida gera medo, e o medo faz você enterrar o talento que Ele te deu. Você tem um talento, você tem valor para Deus. O que acontece é que ninguém nunca te deu força, nunca ninguém te disse essa verdade, que a palavra da graça nos mostra hoje. Então tem uma observação aqui, eu não sei se está aí, tá, obrigado, Cléia. Olha só essa aqui, interessante. A razão atua pela tua capacidade humana, ok? A fé atua pela capacidade de Deus em você, é diferente, vai produzir resultado diferente. A razão humana atua pela tua capacidade. Muito bem. A fé atua pela capacidade de Deus. Aonde todo mundo diz que vai fracassar, você triunfa. Isso é fé. Isso é convicção. Olha, você vai fazer um negócio, de repente, né? Porque a fé fala assim para você. Eu acho que você já passou por isso. Olha, eu não tenho dinheiro para começar um negócio, mas eu tenho fé para isso. Quantos estão de acordo com essa afirmação? Olha, eu não tenho condição humana de fazer tal coisa, mas eu tenho a fé de Deus para isso. Você recebe essa palavra? Então, qual é o desafio? O desafio hoje é: você deve confiar naquilo que Deus te diz. Todo o tempo. Confiar naquilo que Deus te diz. Pastor, isso é fácil. Parece, né? Não parece fácil? Parece muito fácil você confiar. É isso que eu estou falando aqui. Obrigado, Rosana. Naquilo que Deus te diz, né? Então, tem uma história bíblica aqui que me encanta bastante, porque compara a fé e a razão. Nós vamos ver um pouquinho aqui. Eu vou ler aqui Gênesis, anote aí, do capítulo 13, do verso 7 ao 11º.
Gênesis 13, né? Do 7 ao 11. Gênesis 13, do 7 ao 11. É a história que você já sabe, famosa história de Abraão e Ló. Eu te falei há pouco que Deus se manifestou a Abraão e disse: sai dessa terra e vai para um lugar aonde eu vou te colocar. Vou te abençoar e vou te multiplicar. Pois muito bem, Abraão foi. O Ló, que era sobrinho dele, foi com ele, né? Mesmo sem ter recebido a bênção ainda, só de posse da promessa, Abraão começou a prosperar, e Ló também. E eles cresceram tanto que chegou um momento que o lugar para onde eles estacionaram não cabia os dois, porque os pastores do gado do Ló estavam brigando contra os pastores do gado do Abraão. Eu acredito que o gado estava comendo lá o pasto, e quando chegava o gado do outro, aquele pasto já estava baixinho, porque aquele outro foi mais malandro, chegou primeiro e comeu ali, e o outro veio trazer o gado para comer ali, já não tinha mais pasto, porque aquele chegou primeiro, então essa briga começou a acontecer. E eles chegaram a uma conclusão, porque eram família, era tio e sobrinho, e eles não queriam brigar, né? Coisa feia, a família brigando. Então o verso 7 fala isso, olha: pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo, os cananeus e perizeus habitavam também na terra. Era uma terra grande, devia ser bem bonita, e tinha muita gente. Aí, olha a atitude, diga, a atitude. É isso que eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra, atitude, né? Aí, olha o verso 8. Disse, pois, Abraão a Ló, seu sobrinho. Bom, não dá mais. Ele disse assim: ora, não haja contenda entre eu e você. Não vamos brigar entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos família, nós somos irmãos. Verso 9. Porventura, não está aí toda essa terra diante de ti, meu sobrinho? Disse o Abraão para o Ló, e Ló estava ouvindo, né? Então, meu sobrinho, eu te rogo que você se aparte de mim. Verso 9, né? Se tu escolheres a esquerda, você pode escolher primeiro, meu sobrinho. Olha a atitude de quem crê. Preste atenção nesse detalhe. Olhe a atitude daquele que crê. Se tu escolheres a esquerda, eu vou para a... Se tu escolheres a direita, eu vou para... Diga de novo, atitude. Abraão falou para Ló: vou para a esquerda. Aí o verso 10, olha o detalhe. Então Ló levantou os olhos. Veja o que está escrito aí. Levantou os olhos. Abraão não olhou. Abraão falou assim: se você for para cá, eu vou para lá. Se você for para lá, eu vou para cá. Aí Ló levantou os olhos, no verso 10, e viu, olha só como é que atua, e viu toda a planície do Rio Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído, né, Sodoma e Gomorra, lá naquela área e tal. E aquela terra, a Bíblia diz aqui, era como o jardim do Senhor, era uma terra fértil. E Ló, espertão, malandro, carioca da gema, meu irmão, não é assim, cara? Meu irmão, é o seguinte, deixar esse velhote escolher, falar isso aí, ele falou isso aí, e eu vou olhar, eu vou levar vantagem aqui, porque naturalmente eu tenho mais vida que ele, eu tenho mais sangue, eu levanto mais peso, esse velhote está cansado. E eu vou olhar aqui o que me interessa e vou partir para lá e vou deixar ele na pista.
Porque eu vou para onde o melhor lugar. Então Ló andava pela razão. Porque ele olhou, tinha muito gado, olhou uma terra que era fértil. Qual é a lógica? Eu vou para lá. Por quê? Porque lá meu gado vai ter água, vai ter relva, vai ter pasto, vai ter sombra, vai ter tudo, alimento geral. Bacana. E esse cara aí, ele é maluco, ele me deixou escolher, vou escolher o melhor. Diga comigo, atitude. São ou não são duas atitudes bem distintas? Um disse, se você for para lá, eu vou para lá. Isso é atitude de quem tem convicção. Quantos aqui tem convicção da promessa? Convicção numa coisa que eu não estou vendo. Bom, verso 11 diz assim, e Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente, e assim eles se separaram um do outro. Foi assim que eles se separaram. Eu não vou esticar a conversa aqui, tanto, né? Você sabe o que aconteceu. Ló caiu escravo daqueles habitantes lá, tanto é que Abraão depois teve que voltar para libertar ele. Depois está aqui, a gente vai ver. Então, primeira coisa, você deve respeitar isso. O que eu vou dizer para você? Não é o lugar que você está, é você. Diga, sou eu. Diga para quem está do teu lado aí, é você. Então, não é a empresa que você está, é você. Não é o dinheiro que você tem, é você. Não é o teu emprego, é você. Não é o estudo que você tem, é você, abençoado. O assunto de Deus é contigo. Por isso é que diz, o lugar onde você pisar é terra santa. O lugar onde você pisar é terra abençoada. Você tem que ter convicção disso aí. Que você tem capacidade espiritual para transformar o local. E Abraão não tinha nem sido abençoado ainda. Ah, não? Não. Ele só foi abençoado depois. Aqui ele ainda estava com a promessa. Caramba, que tremendo isso aí. Por quê? Porque ele creu antes. Quantos aqui creem na promessa? De novo, vou perguntar. Eu vou ler de novo aqui, Gênesis, capítulo 12, versos 1, 2 e 3. Olha aqui, rapidinho. Gênesis 12, 1, 2 e 3. Um dia o Senhor disse a Abraão, deixa a tua terra, teus parentes, a casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ok? Eu ainda vou te mostrar. Com teus descendentes eu vou formar uma grande nação. Vou te abençoar e vou te fazer famoso, e serás uma bênção para outros. Como não foi essa bênção que até hoje, aqui em 2018, nós estamos falando desse sujeito? Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por meio de ti, abençoarei todas as famílias do mundo. Diz a Bíblia na versão de Deus Fala Hoje. Que tremendo. Então, futuro, diga futuro. Abençoarei, engrandecerei. Um dia, Deus anunciou isso, não tinha feito ainda, e mesmo assim Abraão continuou ali obediente. E essa atitude foi a atitude que fez dele um vencedor. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Quantos já viram isso aqui? Diga, mais que vencedor. Então, você tem muito mais do que aquilo que Abraão tinha. E Abraão, sem ter aquilo que você tem, alcançou chegar naquele ponto que alcançou chegar. Então, está faltando alguma coisa na nossa vida. Qual é a palavrinha mágica? Atitude. Diga comigo, atitude de fé. Então, eu vou ler agora Gênesis 14, 17. Diz assim, Gênesis 14, 17. O que diz? Aqui, Quando Abraão voltou, depois de ter resgatado Ló, derrotado esse senhor aqui, que esse nome estranho, que você que estiver grávida aí pode até depois, quando tiver um filho, botar esse nome, Kedorlaomer.
e os reis que estavam com ele, né? O rei de Sodoma saiu e recebeu Abraão no vale de Savé, que é o vale do rei. Verso 18. Também Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdócio do Deus Altíssimo, levou pão e vinho. E aí sim, verso 19, e abençoou a Abraão, falando, louvado seja o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, né? Louvado seja o Deus Altíssimo, que te fez vencer dos teus inimigos, tal. E aí Abraão, você conhece a história, entregou o dízimo àquela manifestação de Deus naquela época ali. Então Abraão já estava ganhando batalha somente com a promessa. Tem um detalhe aqui, a nossa atitude não deve mudar. Não devemos esperar o que foi prometido se manifestar primeiro, para mudar a nossa atitude depois. Isso é fé. Diga fé. Então, no verso 19, aí desse capítulo que eu li agora, Abraão recebeu o prometido. Primeiro ele recebeu a promessa, e só recebeu o prometido bem depois. E aí ele deu o dízimo de tudo. Quer dizer que entregar o dízimo também é uma atitude de fé. Diga isso para quem está do teu lado. Dizimar é fé. Claro que é, porque você está honrando o Senhor com as tuas primícias, né? Tem abençoado, tem pessoas que não dão dízimo. Tem pessoas que são assim, não dão, pronto. Nós não estamos obrigando ninguém, nem entro muito nesse detalhe aqui. Tem pessoas que têm um outro comportamento diferente. Eu estou falando de atitude de fé, né? Então, abençoado, quem te prospera é o Senhor. Você recebe? Para terminar aqui, eu vou ler Gênesis 14, 21. Gênesis 14, 21, do 21 até o 23, que diz assim, um detalhe importante para os abençoados. Olha aqui. Depois daquele encontro com o Melquisedeque e ser abençoado pelo próprio Deus, olha o que aconteceu. Olha como é que é uma atitude de fé. Logo, o rei de Sodoma disse a Abraão, me dá as pessoas que você aprisionou naquela guerra lá para libertar o Ló, e fica com as coisas. Mas Abraão respondeu a ele e disse assim, eu jurei ao Senhor, ao Deus Altíssimo, que fez o céu e a terra, que não vou tomar nada daquilo que é teu, para o rei de Sodoma, ok? Não vou, nem sequer um palito, nem uma correia para as minhas sandálias, para que tu nunca digas que foste tu quem me prosperaste. Então, um abençoado deve saber que a prosperidade da nossa vida não vem assim, porque alguém lá fora te fez um favor e depois vai te cobrar. Que teu Deus nada. Se não fosse eu, você estava passando fome. Esse era o caso aqui. Abraão, não senhor, eu não quero nada para mim, exceto aquilo que já comeram os criados, né? Quanto aos homens que me acompanharam, quer dizer, fulano, eles tomarão de sua parte. Então esse detalhe eu queria dizer para você, que quem te prospera é o Senhor. Então, concluindo, Abraão não esperou se manifestar a promessa para caminhar com essa atitude de um abençoado, né? Não é o que você tem ou deixa de ter, é a atitude que você tem diante das situações. Também não é que não vão surgir dificuldades, vão surgir e tem que surgir para que se manifeste a medida de fé que tem em você. Ok? Terminando Gálatas 3:9, aqui na tela, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Essa é a tua posição espiritual. Talvez não seja a posição do teu bolso, talvez não seja a posição do banco, talvez não seja a posição da tua família, talvez não seja a posição do teu emprego, talvez não seja a posição do teu negócio, talvez não seja a posição do estudo da escola que você talvez não tenha tido, mas esta é a posição espiritual de excelência
que o Senhor tem na tua vida. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. O que o Senhor espera? Uma atitude. Vamos ficar de pé? Esse é o desafio. Olha, presta atenção nessa última chavezinha aqui e anote, se você puder. Salvação espiritual é um presente que Deus te deu. Quantos recebem? Agora, a tua vida aqui, o que você vai fazer dela ou deixar de fazer dela, isso é um problema teu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não é porque você é salvo eternamente que Deus está obrigado a te dar a mesma coisa que deu para o outro na vida humana. Não é assim não. Como dizia um amigo meu, meu amor, não é assim não. A salvação espiritual é igual para todo mundo. A salvação diária depende de você. Ponha isso no teu coração. A posição humana depende de você. Esse é o desafio, né? Não pense de ti mesmo conforme as dúvidas dos outros. Você sai daqui com uma convicção tremenda e quando você chegar em casa, o programa da Rede Globo vai colocar dúvida na tua cabeça. Não funcione com a dúvida dos outros. Deixe a dúvida dos outros para os outros. Você é mais que vencedor. Você é um abençoado completo em Cristo. Assim como Cristo é, você é. Você já imaginou Cristo triste? Um Cristo desanimado. Um Cristo, eu não sei se vai dar certo. Olha, sinceramente, eu, Pedro Kelly, espero que você tenha recebido essa palavra de hoje. Eu declaro que você tenha a melhor semana na tua vida. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.